Boa tarde, brabões e brabonas. Estou aqui hoje com um dos melhores advogados quando o assunto é compra e venda de imóveis. José Ricardo Ruela, meu grande amigo triatleta, um dos poucos triatletas que eu conheci aí que, além de ser um monstro, ainda pegou vaga para ir para o Havaí. Eu costumo verbalizar o seguinte, eu que também já fiz Ironmans 4, eu sou Ironman porque eu termino a prova. O cara que vai para a Kona, ele não é Ironman, ele é um X-Men, ele é diferente. Então hoje o bate-papo vai ser muito interessante, porque nós vamos falar de compra e venda de imóveis, nós iremos abordar assuntos complexos, que realmente é um assunto muito complexo, e nós também vamos falar aí sobre os impactos tributários de ganho de capital, receita com aluguel. Será que com a LC 214, PL 68, virou lei complementar 214, que é a nossa famosa reforma tributária de consumo, nós teremos impactos também quando o assunto é locação de imóveis? E por aí vai. Então é isso, hoje nós vamos colocar fogo em tudo. Tudo bem, José? Opa, Fernandão. Bom, vamos lá, cara. Primeiro, não posso deixar de agradecer, o teu convite. Fiquei bem lisonjeado mesmo. Agradeço de coração aí a oportunidade. Cara, e é um tema interessante, até porque todo mundo em algum momento da vida ele vai ter que se deparar com uma situação imobiliária, seja para comprar o seu imóvel, seja para alocar o seu imóvel. Então é um assunto que tem interesse geral. Muita gente precisa ter um pouco, ao menos um pouco de conhecimento quando a gente fala sobre isso, né? Realmente é um assunto que vai afetar todo mundo mesmo, uma hora ou outra. E é bacana, porque eu acho que esse bate-bola vai agregar muito, cara, a gente trazendo um pouco da parte jurídica com a parte tributária. E são justamente os dois grandes embrólios quando a gente fala de imóvel, né? Então a gente está vindo para uma reforma tributária, né? Uma modificação significativa aí com relação à questão tributária. Então, se a gente conseguir trazer para a turma aí, para a galera que está acompanhando, se a gente conseguir trazer um pouco da importância do tema, um pouco dos cuidados que são necessários quando a gente fala da compra de um imóvel, os cuidados ou aquilo que, por exemplo, um investidor precisa observar quando pensar em carga tributária, eu acho que se a gente conseguir agregar um pouquinho vai ser bem bacana. Beleza, esse é o nosso foco. Falar em foco, Ruela Advogados hoje, o maior foco do teu escritório é essa parte imobiliária? Eu sei que vocês também trabalham com outras frentes. Sim. Como que é aí o Ruela Advogados? Cara, o nosso escritório hoje é o que a gente chama de escritório full service. A gente acaba atendendo o cliente em tudo aquilo que o cliente precisa, né? Então, a nossa linha, o carro-chefe efetivo é imóveis. Então, desde uma simples compra e venda de imóvel, um contrato de locação, até situações de regularização imobiliária. Então, por exemplo, um uso capião. E um segundo braço que é importante também quando a gente pensa na estrutura do escritório é o ramo empresarial. Então, a gente tem uma coligação entre imóvel e empresário, porque está muito próximo uma coisa da outra. Uhum. Então, hoje, os dois principais braços são o ramo imobiliário e o ramo empresarial, né? Então, hoje a gente conta aí no escritório com mais de 60 empresas ativas. O nosso foco maior são nas pequenas e médias empresas, né? Então, em linhas gerais, é nessa frente que a gente atua, mas como eu falei, a gente acaba sempre atendendo um cliente naquilo que ele tiver aí a necessidade. Hoje, por exemplo, eu no meu escritório, na BN2S, nós fazemos alguns trabalhos em conjunto com alguns advogados, quando tem essas dúvidas tributárias. É claro que nós também atuamos com essa parte de receita com locação, principalmente na hora da declaração de renda pessoa física, né? Quando o cara vende um imóvel, como que ele vai declarar? Então, geralmente, aí é o contador que está fazendo esse trabalho.
E é claro, realmente é um assunto muito complexo e eu vejo que o pessoal tem muitas dúvidas, né? E eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte: quais são os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de comprar um imóvel? Cara, comprar, se você me permitir, Fernandão, eu acho que eu até daria um passo antes de falar nos cuidados específicos. Eu acho que valeria a gente falar até na importância. O quão é importante a gente observar e tomar cuidado na hora de comprar um imóvel. Porque se eu pudesse dividir, eu dividiria em 2 tipos de compradores de imóvel. É claro que existem diversos, mas se a gente pudesse falar em basicamente 2 tipos, a gente teria os investidores. São aqueles caras que compram imóvel justamente para obter renda, né? Fala, olha, eu quero ter vários imóveis porque eu quero diversificar aqui meus investimentos. Ou tem lá os compradores que vivem exclusivamente de comprar imóvel e locar imóvel, por exemplo, ou comprar e vender imóvel. Esse é o comprador de imóvel investidor. Se a gente pensar em a totalidade da população brasileira, por exemplo, esse número de pessoas é insignificante. Pouquíssimas pessoas, em percentual, investem em imóveis. Estou falando do todo. Legal. Mas a grande massa é a galera que busca ter o seu imóvel, o primeiro imóvel. Sonho. É o sonho. Então, se a gente falar em patrimônio, por exemplo, e claro, né, o que a gente está trazendo aqui é a figura de uma pessoa média. Não estamos falando das exceções. De um bilionário. Do bilionário, do milionário. Não é dessa galera. Mas quando a gente fala na população como um todo, a gente tem basicamente aquela estrutura que é a mais comum, né? Então você vai lá, estuda, consegue ter um emprego, teu sonho é comprar o primeiro carro, mas o grande sonho de todo mundo é ter o teu imóvel. Então, quando eu falo de importância, o que é que eu trago de importância? Porque a grande maioria da população hoje, o dinheiro que ela põe num imóvel é o dinheiro da vida. É da vida. O cara, por vezes, a gente atende clientes que o cara chega, ele faz todo aquele trabalho, junta toda aquela grana e fala, cara, é tudo que eu tenho e eu preciso pôr num imóvel. Então, veja, se eu compro um bem que não me dá uma segurança, imagine que a gente pode colocar em risco o dinheiro da vida do cara. Sim. Ah, Ricardo, mas tudo bem, não é comum o cara comprar um imóvel à vista. Eu sei, a galera vai comprar um imóvel financiado. Mas veja que isso não ameniza o risco de você colocar, de você contratar, de você parcelar. Então, o cuidado imobiliário, ele é fundamental. Por quê? Porque é o principal bem que a pessoa procura na sua vida. Todo mundo, ao final da vida, quer ter lá uma boa casa para morar, né? Essa é a única certeza que a gente tem. Então, há risco, há diversos riscos, mas a importância de se tomar cuidado é fundamental. E só para finalizar esse ponto, o que é que eu traria? Eu traria que tanto é assim que o maior número de problemas que a gente tem ou enfrenta ou encontra no escritório é justamente a galera que não toma cuidado na compra do imóvel. E o problema vem depois, então eu não tomo cuidado, e aí nós vamos falar um pouco disso aqui, são diversos problemas que podem surgir de uma compra mal feita, por exemplo, ou até mesmo de uma venda mal realizada. Então, só para a gente destacar, o cuidado ele tem que ser literalmente na aquisição do imóvel. Então, antes de adquirir, cara, é o teu patrimônio, é aquele dinheiro suado, é o maior percentual da tua renda, você investe, ou boa parte das pessoas investem numa parcela de um imóvel. Então, cara, é a partir disso, considerando isso, é que o cuidado tem que literalmente ser destacado. Eu sei que você vai falar isso mais para frente, mas nós temos maior risco na hora de comprar um imóvel, na compra ou na venda? Cara, tem risco na compra. Se você é o comprador, tem muito risco.
E a gente pode destacar alguns riscos. Mas se você está vendendo o imóvel, também tem risco. Se você não toma cuidado no formato de venda, e eu vou trazer um exemplo só para ficar mais palpável para quem está acompanhando aqui. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que vale R$500 mil e eu vou receber R$100 mil de entrada e vou ajustar essa forma de pagamento, seja um financiamento bancário, um parcelamento direto com o comprador. Só que o comprador me exige que eu entregue as chaves. Ele diz para mim, olha, Ricardo, eu vou comprar teu imóvel, vou te dar R$100 mil, mas eu quero a chave. E depois os 400 mil eu te pago parcelado. Veja, eu estou vendendo. Existe risco nesse modelo de venda? E se eu entrego a chave e a pessoa literalmente deixa de pagar as parcelas? Como é que eu faço para retomar isso? Né? A retomada de um imóvel é uma situação... Para lidar com essa inadimplência. Então eu vou cobrar, né? Se eu cobrar, eu vou obter êxito, eu tenho uma garantia no contrato de que eu vá receber esses valores, ou eu posso retomar o imóvel caso essa pessoa pare de me pagar. Então, perceba que tem risco para quem compra, e aí para quem compra é diferente, pegando o gancho da sua pergunta aqui. Então, quem compra tem risco? Tem. Por exemplo, o imóvel, documentação do imóvel. A documentação está regular, né? Preenche lá todos os requisitos. Eu tenho que tomar cuidado com a parte documental do imóvel, sem dúvida. Não só isso, cara. Eu tenho que tomar cuidado com o vendedor do imóvel, o dono do imóvel. Será que esse cara está apto a vender o imóvel? Caraca, eu fiquei curioso agora com uma coisa. Se o cara tá inadimplente, fiz uma venda de um imóvel, o cara tá inadimplente comigo, ele não tá pagando, eu posso tomar o imóvel? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, cara. E esse é um dos cuidados que a gente precisa tomar. Então, ou seja, se você fizer um contrato bem feito, amarrar isso, sim, você pode fazer valer o que está no contrato e conseguir teu imóvel de volta, já que o cara tá inadimplente. Sem dúvida. Sem Legal. dúvida. Então essa é uma possibilidade. Então na hora de eu formular um contrato, eu tenho que, por exemplo, eu posso deixar o próprio imóvel como garantia. Então, olha, beleza. Estou comprando o imóvel do Ricardo, vou pagar parcelado, mas eu faço um contrato, eu monto a estrutura imobiliária no sentido de que se ele não pagar, permite que eu retome meu imóvel de volta. Ah, Ricardo, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Isso precisa ser expresso, precisa ter garantido isso dentro do contrato da estrutura negocial que você fez. Porque, por mais que possa não parecer, eu posso fazer um contrato sem que eu deixe meu próprio imóvel como garantia. E aí o que eu posso fazer é cobrar a dívida, que talvez não seja interessante se o cara não tiver recursos para pagar. Exatamente. Né? Então esse cuidado aí, ele é importante. Legal. Bom, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Eu acho que a gente já falou mais ou menos disso aí quando tem o cuidado no contrato. Seria aí uma forma de prevenção. Sim. Teria outras formas de um comprador ou vendedor se prevenir desses problemas, já que compra e venda de imóvel é algo tão complexo, e é mesmo. Cara, vamos lá. É complexo e acho que tem várias formas. Mas antes a gente só precisa entender como é a estrutura da compra de um imóvel. E muita gente passa por isso e acaba não percebendo. O que é o mais comum, o mais tradicional? Então, quando eu vou comprar um imóvel, normalmente está lá na imobiliária, certo? Tem lá um imóvel anunciado, eu olho o imóvel e digo, olha, é esse imóvel que eu quero. E a gente pode resumir que a compra de um imóvel ela é feita em 3 etapas, basicamente. Claro que tem exceções, a gente não está tratando das exceções, são as regras. O primeiro passo, então, na verdade, vamos lá, aqui vão 3 passos na aquisição de um imóvel que são fundamentais que todo mundo observe. São 3 passos. Primeiro, quando eu vou comprar um imóvel, eu celebro um contrato de compra e venda. É o que a turma popularmente chama de contrato de gaveta,
né? Então, aquele contratinho que eu vou lá na imobiliária, o vendedor assina, que está vendendo, eu, comprador, assino que estou comprando, mas neste contrato contém todas as cláusulas comerciais do negócio. Qual é o preço do imóvel, quanto eu estou dando de entrada, qual é o valor que eu vou ou não financiar, quem vai pagar o IPTU até a entrega da chave, né? Então, todas as condições do negócio estão no contrato de compra e venda. E aqui, Fernandão, tem uma coisa que muita gente não sabe. Ali, o imóvel não está adquirido ainda. O contrato de compra e venda, ele é um instrumento particular entre eu e você. É o nosso negócio, as condições do negócio. Depois disso, eu preciso obrigatoriamente ir num cartório e celebrar uma escritura pública de compra e venda. Passo 2. Passo 1... Não, passo 1 é a celebração do contrato. Passo 2, escritura pública. Escritura pública. Por quê? Normalmente no passo 1 eu estabeleço a forma de pagamento, efetuo o pagamento, vou para o cartório e celebra a escritura pública. Esse é o 2. Ah, Ricardo, celebrei a escritura pública, o imóvel já é meu? Não. Ainda não é. Aí nós precisamos concluir o terceiro passo e o mais importante deles. Eu saio do cartório de notas, que é onde celebra a escritura, e levo essa escritura até o cartório de registro de imóveis. E aí eu registro a escritura lá no cartório de registro de imóveis. Porque todo imóvel, e aqui é legal a gente explicar, imagine que o imóvel é como se fosse um carro. O carro, nós não temos aquele documento verde. É que agora é digital, né, cara? Mas na minha época, a gente tinha aquele... Eu gosto do verdinho. Você gosta do verdinho? A gente tinha aquele documento verdinho. Lá tá o nome de quem é dono. Não é assim? Lá é o dono. Pouco importa se você vendeu pro teu irmão, pro teu pai, mas se o seu nome tá lá, você é o dono. O imóvel é a mesma coisa. Lá no cartório de registro de imóveis, nós temos uma certidão de matrícula que consta quem é o dono do imóvel. Então, para que esse... Assim como o carro tem um Renavan, o imóvel tem uma matrícula. Tem uma matrícula. É um número. O Renavan é um número, o imóvel tem um número de matrícula. Então, quando eu pego o passo 2, que é a escritura pública e registro, o cartório de registro de imóveis diz para mim, olha, agora esse imóvel deixou de ser do Fernando e passou a ser do Ricardo. Legal. Terceiro passo. 3 etapas. 3 etapas. Ok. Contrato, o imóvel é meu. Celebração da escritura pública e registro do imóvel. Perfeito. Aí o imóvel é meu. É teu. Tá, eu tenho uma pergunta interessante. Eu, para vir bater esse papo com você, ontem eu fui no barbeiro, né? Fui no Banitosa. E aí ele me fez uma pergunta interessante. Tá. Falou, olha, eu tô querendo comprar um apartamento e o rapaz ainda tá pagando o apartamento que é financiado. Pô, será que eu posso fazer um contrato de gaveta e ir pagando a parcela no nome dele, quitar o financiamento e no final eu ficar com o imóvel? Isso é possível? Como que funciona isso? Ou não é possível? Não, é possível. Mas olha que interessante. Se a gente pegar o que a gente acabou de conversar, lembra das 3 etapas? Contrato, olha o que você trouxe. Posso fazer um contrato? Pode. De gaveta. É uma etapa. É uma etapa. Só que, neste caso, a gente tem um complicador, porque esse imóvel está financiado. O que a grande maioria da população faz, e isso, cara, pode parecer que não, mas é mais comum do que se parece. É comum que uma pessoa compre um imóvel, financie o imóvel e num determinado momento, ou por uma incapacidade financeira, um desses problemas da vida, perdeu o emprego ou qualquer coisa assim, e isso é mais comum do que parece, essa pessoa tente passar para um terceiro, que é a situação que você trouxe. Né? Então o colega lá disse, olha, tal, mas eu posso adquirir? E pode adquirir, cara. O problema é a estrutura das 3 etapas para que eu possa colocar o imóvel no nome dele.
E aqui eu vou entrar num tema que é um pouco mais técnico, cara, mas vamos tentar ser um pouquinho mais didático aqui para ver se a gente consegue explicar para todo mundo. Que é o seguinte, uma coisa é eu ser dono, outra coisa é eu ter a posse. Por isso que muita gente fala de direito de posse e direito de propriedade. Ser dono é o cara que está lá na matrícula no registro de imóvel. Esse cara é dono, ele tem a propriedade. Se esse teu amigo fizer um contrato com outra pessoa que está interessada no imóvel dele, ele está cedendo a posse, o direito daquela pessoa usar. E se ele honrar todas as parcelas do financiamento, ao final ele consegue fazer a escritura e colocar no nome dele. Então, no Brasil... Vamos lá para simplificar, que isso que Sim. você falou é interessante. Sim. Tá lá o meu amigo, Sim. ele pagou todas as parcelas de um imóvel, Tá. aonde o dono, que é o cara que tem o nome dele na matrícula, Isso. ele é o dono, mas o meu amigo, que é o cara que tem a posse, tem um contrato de gaveta e ele pagou tudo. Sim. Ou seja, o imóvel está quitado. Vamos lá, agora eu vou entrar um pouco na parte do quebra-pau. Aí o cara desistiu, o cara que é proprietário. Não vou te passar o apartamento. Você pagou, mas não, eu sou o dono, vou tomar de volta. E aí? Não pode, né? Aí não pode, porque esse instrumento particular, justamente... Ele garante que o cara que pagou, que é o que tem a posse, ele vai virar proprietário. Perfeito. Aliás, é uma cláusula quase que obrigatória, e daí vem um dos cuidados que a gente fala na aquisição. Uma das questões que é quase obrigatório num contrato como esse é constar que, uma vez que ocorra a quitação dos valores, o vendedor fica obrigado a transferir o imóvel para quem comprou. Se não acontecer, você falar, não, Ricardo, mas espera aí, o cara tá falando que não vai assinar. Aconteça o que acontecer, ele vendeu muito barato, ele desistiu. Exatamente. Quem comprou vai precisar ingressar com uma ação na justiça, falar, olha aqui, seu juiz, eu adquiri o imóvel, paguei o imóvel e essa pessoa está se negando a transferir para o meu nome. Então o juiz vai lá e supre a assinatura desse cara que se nega e vai assinar no lugar dele e vai falar, não, comprador, realmente, tá aqui um contrato, tá aqui os comprovantes de pagamento, o direito é seu. Toque um documento, que é um alvará judicial, vai lá no cartório e põe o imóvel no seu nome. Entendi. Então, desde que isso esteja previsto no contrato de aquisição lá. Comprar imóvel na planta dá muito problema? É bom que você gosta só de tema polêmico, né? Não, eu vejo as tuas postagens. Cara, comprar imóvel na planta não é problema, né? Muita gente até entende como uma boa oportunidade de negócio. Porque você acaba, enquanto o prédio não existe, eu tenho a sensação que o metro quadrado ele acaba valendo menos do que quando ele existe. Quando você enxerga... Isso é real? Isso é real. Ah, tá. Legal. Então, em regra, tem uma valorização. Então, realmente isso é porque eu não sou investidor, tá? Sim, mas sim, é real. Sim, é real. Não, assim, não é aquela margem ou aquele percentual de um investidor agressivo que quer ter margem de 50%, 60%. Não é aí. Mas é algo que você, sim, tem um ganho significativo quando o imóvel ficar pronto. Uhum. Agora, trazendo para as complexidades, cara, tem muita construtora boa no mercado. E quando você tem uma empresa que constrói e é uma empresa sólida, você tem muito pouco problema quando você adquire o imóvel na planta. Agora, tem muita empresa que não tem tanta expertise no negócio, se arrisca em incorporar e construir um prédio, que acho que dá para enxergar o tamanho da complexidade que é isso, né? Sim. Fazer um empreendimento hoje tem uma série de restrições, inclusive na parte tributária, né? De ISS, que é uma complicação. Isso não é minha área, é a tua. Depois, se der tempo, a gente aprofunda nisso.
Mas o problema hoje é que a gente tem enfrentado ou enxergado, né? Tem muita gente chegando até a gente com um problema de prazo na entrega. Então, quando a empresa não tem muita expertise em construir, o que que tem acontecido? A construtora te promete um prazo para entregar a tua unidade em 24, em 30 meses, em 36 meses e acaba não conseguindo honrar com isso. E aí é que começam os problemas, né? Porque quem compra, ele tem uma expectativa de que o imóvel vai ser entregue naquele prazo. E quando isso não acontece, quais são as consequências? Quem compra, o que pode pleitear? Cabe algum tipo de medida judicial? Quais são as responsabilidades por parte da construtora? Porque por mais que falando assim pareça óbvio, os contratos de compra e venda de imóvel na planta, eu não sei se você já chegou a ter contato com isso, mas, cara, são contratos de 20 páginas com uma complexidade gigantesca. Então, o consumidor, aquele senhorzinho lá, que é o que a gente conversou, que está buscando o primeiro imóvel, ele sequer consegue compreender o que está escrito naquele contrato. E normalmente o contrato, cara, e me desculpem aqui as construtoras ou os colegas advogados que atuam para a construtora, eu também atuo para a construtora, mas o contrato ele é formado e formulado pensando em todas essas consequências. E nem sempre ele objetiva favorecer o consumidor, evidentemente. Então, tem alguns cuidados quando a gente fala em comprar imóvel na planta que são fundamentais. Então, há risco de comprar imóvel na planta? Há. Atraso na entrega ou simplesmente... Atraso na entrega é o mais comum. É o mais comum, mas corriqueiramente tem surgido também obras que sequer saem do chão. Nossa Senhora. E aí o caso é muito mais... Não, aí é gravíssimo. Então nós temos casos de construtoras que possuem até um histórico de entrega de obra, mas que por determinado motivo ou alguma circunstância, aquele empreendimento sequer sai do chão. Ou porque teve um problema de prefeitura com relação à aprovação de projeto. Mas, cara, na prática a galera começa a vender as unidades, mesmo sem que esteja a documentação completamente alinhado. E a gente tem muito cliente passando por situações assim, que comprou imóvel e o empreendimento sequer saiu do chão. Então tem risco. Comprar na planta também tem seus riscos. Tá, eu realmente tenho bastante receio. Você falou uma coisa interessante e eu acho que vale a pena a gente elocubrar um pouco sobre isso, tá? A gente ouve muito, eu comprei o imóvel na planta por 100, quando terminou, ele está valendo 150, tá? Mas aí o cara tem, óbvio, né, que você ganhou 50%, mas depende do tempo, e o comprador nunca analisa se ele tivesse feito outro investimento, como que seria. E óbvio também que eu me deparo com algumas situações, hoje, no Brasil nós estamos com uma Selic alta, que a nossa inflação está alta. E às vezes alugar um imóvel, por exemplo, eu vou comprar um apartamento de 300 mil para alugar. Aí qual que é a continha básica que o investidor vai fazer? Bom, vou cobrar tanto de aluguel. Esse valor de aluguel, se eu fosse deixar meu dinheiro no banco, eu não teria. Mas aí o cara esquece que isso vai ser somado à renda dele, e ele, pessoa física, ele vai pagar imposto de renda sobre isso. E às vezes o IR sobre esse valor, que acaba diminuindo a rentabilidade dele, não vai valer a pena. É claro que tem uma outra conta aí que deve ser feita, que é o seguinte: comprei um imóvel de 300 mil, tá ok? Sim. 300 mil no banco, vamos supor aí que eu conheço tem uma aplicação boa, vai dar 3 mil, 1%. Perfeito. Pô, aluguei meu imóvel por 3.500, mas aí de repente o IR vai comer os 3.500, ou você vai ganhar menos, mas aí tem uma coisa que tem que entrar na conta. Pô, mas quanto meu imóvel está valorizando também? Então aqui é coisa de contador mesmo. Meu imóvel esse mês ele não é mais 300, ele é 305.
É isso, né, que deve ser feito. Tudo bem que tem aí uma questão de tempo também, de repente você não vai conseguir realizar essa compra. Eu, por exemplo, gosto muito de ver o dinheiro no caixa, mas a gente tem os mais velhos, imóveis sempre será o melhor investimento. Sim. Mas aí realmente essa questão tributária, às vezes o pessoal acaba não olhando. Um dos problemas que nós temos bastante no nosso escritório, quando a gente vai fazer a declaração de renda pessoa física, para quem tem imóvel, a pessoa não abate todas as despesas que ela tem que abater na hora de calcular o IR. Porque ele tem lá o carnê-leão. Por exemplo, eu tenho um aluguel, eu tenho um apartamento, eu aluguei ele por 5 mil, sou pessoa física. E aí eu tenho a despesa com o IPTU, eu tenho outras despesas dedutíveis que a lei permite que eu posso abater. Então vamos supor que essas despesas deram R$500. A minha base para o IR não é os 5 mil de aluguel, é os 5 mil menos os R$500, 4.500. Daquilo que é permitido ser abatido. Exatamente, daquilo que é permitido ser abatido. E a base, essa é a base, e as alíquotas, elas seguem aquela tabela progressiva. No caso dos 4.500, você vai pagar aí 27,5%. Porque a alíquota é progressiva. Mas isso é comum, as pessoas realmente não abatem. Outro problema também que o pessoal reclama bastante no escritório é o seguinte. Aluguei o meu imóvel para uma empresa e os caras estão fazendo a retenção do meu IR. Pode? Não só pode, como deve. Se não me falha a memória, o código do DARF é 3208. Então o cara vai fazer a sua retenção dentro da tabela progressiva. Outra coisa também muito importante que eu já vi na área de compras pessoal, às vezes tem um imóvel, pessoa física, olha como a parte tributária influencia nisso. Eu trabalho numa empresa que é optante pelo lucro real. O meu PIS e COFINS em uma empresa optante pelo lucro real, ele é não cumulativo. Eu posso me creditar de muitas despesas no valor de 1,65 do PIS e 7,6 da COFINS. Eu tenho uma pessoa física me cobrando um aluguel de 9,5. Eu tenho uma pessoa jurídica me cobrando um aluguel de 10. A maioria vai falar, não, eu vou pagar 9,5. Não. Eu vou no de 10. Perfeito. Porque o de 10 vai me dar 9,25 de crédito. Entendeu? Então, o pessoal não pensa nisso. Eu sou pessoa jurídica, sou optante pelo lucro real, dependendo da situação, eu vou pagar um pouquinho mais caro no aluguel, mas prefiro alugar de quem é pessoa jurídica e não pessoa física. Eu vejo muito isso, Fernandão, essa questão da conta a gente chama conta de padaria, né? E é basicamente assim que a galera faz a análise mesmo. E acho que você tocou num ponto que é importantíssimo. Hoje, o cálculo que é feito, então você pega uma taxa de juros de 15% ao ano, o cara fala, beleza, meu dinheiro rende 1% ao mês. Então, eu vou colocar num imóvel, e a gente tem aí uma média, cara, de mercado, falando do mercado imobiliário, a gente tem aí, para imóveis residenciais, locação que atingem no máximo hoje 0,5%, 0,6%, no máximo 0,7% do valor do imóvel. Então, se você for fazer uma análise fria, você vai falar, cara, não vale a pena eu colocar meu dinheiro no imóvel, é melhor eu deixar meu dinheiro no banco, até porque eu gosto de ver meu dinheiro lá no caixa. Como então, mas não pode esquecer da valorização do imóvel. Isso, exatamente. Essa conta tem que entrar, é balanço patrimonial. Isso. Só que aí a gente tem que considerar, comprei esse imóvel barato? Comprei esse imóvel mais caro, comprei na planta e ele vai sofrer uma valorização e tá perfeito. O cálculo ele é muito mais complexo e aí que entra a expertise de vocês, certo? Eu tenho uma pergunta interessante para te fazer. Não sei se você vai saber me responder isso, mas eu como gosto de dados, né, estatísticas, a gente poderia até analisar isso depois. Sim. Será que quando a inflação cai, a compra de imóveis aumenta? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então. Mas isso não tenha dúvida. É claro, cara, que quando a gente fala de investidor,
O investidor, por natureza, nós falamos no começo, né? Tem um cara que é investidor de imóvel. Você falar para ele assim, põe seu dinheiro no banco e deixa rendendo a 1% ao mês. O cara, não, eu não confio em banco. Principalmente eu tenho clientes que são mais antigos, que o cara tem pavor de banco. Ele fala, não, meu negócio é dinheiro em tijolo. Então, É imóvel. Aham. Eu quero ver o imóvel, mesmo que esses imóveis rendam para mim 0,6%, 0,7%, porque eu tenho, além do rendimento, a valorização imobiliária. Então tem gente que investe nisso. Agora, tem investidor que gosta de ver o dinheiro no caixa, como você trouxe, mas tem investidor que gosta de diversificar os seus investimentos. que eu acho, na minha opinião, que é o melhor caminho. Porém, nós estamos falando aqui de investimento. Que não tinha nada a ver com o que a gente tinha Não, combinado, não. aliás, né? Não, mas isso é muito interessante. A gente fala de imóvel, a gente vai falar de investimento. Sim. Olha só, a gente está falando da questão tributária na receita com aluguel. Chega num determinado momento que a pessoa pode escolher. Eu tenho aí 2 imóveis, eu vou abrir uma empresa. É claro que a tributação da receita com aluguel na PJ, ela é menor do que na pessoa física. Sim. E a maioria das pessoas que abrem uma empresa para poder ter no teu objeto social a locação de imóveis, essa receita com locação, vai optar pelo lucro presumido. Tá. Ah, por que eu não vou optar pelo simples? Porque não pode. Tá? Esse tipo de atividade no simples é proibido. Tem uma outra conta também que deve ser feita, que é a questão do ganho de capital. Tá. Em que momento que eu vou fazer isso? Porque já é sabido que na pessoa física, quando você vende um imóvel até 440 mil, nós temos aí a isenção. Sim. E mesmo que eu venda um imóvel por um valor maior, se for dentro do período de 180 dias, eu também não vou sofrer essa tributação. E aí é uma dúvida comum também, né? Que as pessoas têm. Pô, o que é ganho de capital? Perfeito. De uma forma simples. Eu ia te perguntar até isso. Show, mas você vê que a gente já começou aqui os problemas que eu enfrento aí. Sim, também. De uma forma simples é o valor de venda menos o custo de aquisição. Tá. E o que entra nesse custo de aquisição? É o valor que você pagou no imóvel e você também tem despesas que você pode considerar nesse custo. Perfeito. Todas aquelas despesas. Eu vou responder isso aqui e vou te fazer uma pergunta que é bem interessante. Essa é legal, que eu tenho muita dúvida, tá? Todas as despesas que nós temos... o pessoal guarda a nota fiscal da reforma que fez no apartamento. Então, paguei 200 mil no apartamento e tenho 50 mil dessas despesas. A despesa para escriturar meu imóvel, tudo isso é dedutível, sim. Perfeito. Então, eu tenho lá na minha declaração de renda, coloquei 250. Aí, eu vendi o imóvel por 500 mil. Perfeito. Meu ganho de capital é 500 menos 250. E qual que é a alíquota? Nesse caso é 15%. Mas, meu amigo, se você vender um imóvel, você pode pagar até 22,5%. Tá. Mas a maioria que eu conheço, tá ali nos 15%, porque é o ganho de capital até 5 milhões. Tá. Passou de 5 milhões, você começa... Muda a alíquota. Aí a minha pergunta para você é, aproveitando, quais são as despesas na venda e compra de imóveis? Essa pergunta é meio importante. E pouca gente presta atenção nisso. Tanto quando vai comprar, tanto quanto na venda. As pessoas esquecem que para que isso aconteça, quem compra tem despesa e quem vende tem também. Então, se a gente fosse dividir, por exemplo, se fôssemos falar de comprador, basicamente, o que o comprador ele vai ter de despesa? Ele vai ter o imposto, evidentemente. Quando eu adquiro um imóvel, eu pago um imposto, que é o ITBI, é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E esse imposto é um imposto municipal, então ele varia de município para município. Na cidade de São Paulo, a gente paga 3% do ITBI. Então, se eu quero adquirir um imóvel, eu estou buscando um imóvel de R$1 milhão.
só me ajuda, porque 30 mil, advogado 30 gosta mil. de número 30 mil redondo. de TBI. Exatamente. Só que eu miro num imóvel de R$1 milhão e faço a conta que eu preciso ter R$1 milhão. Mas eu preciso ter 1 milhão? Não, eu preciso ter R$1 milhão mais 30 mil. 3% do ITBI, R$30 mil. Ah, mas é só isso, Ricardo? Não, lembra das 3 etapas? Eu preciso da escritura pública de compra e venda. E eu vou pagar a escritura pública lá no cartório. E qual é o valor da escritura pública? É uma tabela progressiva. O famoso valor venal. Ou não O é valor isso? é a base. A base. Na verdade, pro imóvel, a base de cálculo é o valor de mercado. Bom. Então seria 1 milhão. Na prática, eu não sei se a gente pode falar isso aqui, Eu sei o que você vai mas falar. na prática existe um valor mínimo que a gente pode atribuir. Aham. E esse valor mínimo é exatamente o que você trouxe, que se chama valor venal. Na cidade de São Paulo, chama valor venal de referência, que é uma tabela da prefeitura que atribui um valor ao teu imóvel exclusivamente para fins de recolhimento tributário. Legal. Outra coisa que é importante. E aí nós vamos falar um pouquinho da reforma, tá? Mas antes da gente entrar na reforma, tem algo aí que ficou. A gente falou da tributação da locação na pessoa física e o ganho de capital. Tá? Aí, geralmente, o pessoal que vai para a pessoa jurídica acaba pagando a receita com aluguel, tá? Lá no lucro presumido, e tem o PIS e COFINS de 3,65. Tá. Depois a gente vai ter o cálculo do IR no lucro presumido, tem lá uma presunção para poder pagar o IR, e é mais vantajoso do que na pessoa física, na maioria dos casos. O ganho de capital na pessoa jurídica, se a empresa for optante pelo lucro real, vendi um imóvel. Tem lá no meu imobilizado, registrado na contabilidade, por 300 mil, vendi por 500. Meu ganho de capital é de 200 mil. Se a empresa for optante pelo lucro real, esses 200 mil vai entrar lá na minha base de cálculo, lá na minha DRE, como receitas não operacionais. Se a empresa deu lá um lucro de 1 milhão, tem essa venda de 200 mil, esse ganho, a base de cálculo do lucro real é 1.200. No lucro presumido, na hora de calcular lá o imposto, esse ganho de capital entra com base na presunção. Por exemplo, tem uma empresa que é prestadora de serviço, faturei 1 milhão, vou calcular uma presunção de 32%, 320 mil, e coloco mais esses 200 para a base de RCS, que vai dar aí 34%. 15% de IR, 10% de adicional e 9% de contribuição social. E no Simples, também você pode ter esse ganho de capital. Quando você vende um imóvel, você não pode ter receita com locação, mas você pode ter um imóvel de uma empresa do Simples e ter um ganho. Só que aí você não vai pagar ele na DAS, não é na apuração. Você vai calcular ele separado. Tá? E aí você falou uma coisa importante, porque nós tivemos o projeto de lei, o PL 68, que foi transformado em Lei Complementar 214/2025, que está todo mundo aí com medo, que é a nossa famosa Lei Complementar da Reforma Tributária de Consumo. E nós temos em tramitação o PL 108, que trata também do ITCMD e TBI. Como é que está isso? Como é que funciona atualmente o ITCMD e o ITBI? Então, vamos lá, cara. Primeiro só vou pegar um gancho, aproveitando essa tua pergunta, vamos voltar lá no que a gente estava tratando, né? Então, você tinha falado das despesas. Quem vai comprar um imóvel tem que tipo de despesa? Uhum. Na aquisição, a gente tem o ITBI, a gente acabou de falar, e é uma questão que você trouxe. Então, o ITBI eu pago na aquisição. Eu adquiri o imóvel, 3% eu pago, ok? O ITCMD, cara, é um imposto de transmissão causa-mortes. Uhum. Então, eu não pago quando eu adquiro, não é uma negociação entre pessoas vivas. O ITBI é entre pessoas vivas. O ITCMD é quando, por exemplo, um exemplo aqui, meu pai falece e ele vai transmitir um patrimônio do nome dele para os seus herdeiros, para os filhos, por exemplo. Né? Existem outras classes de herdeiros. Mas na transmissão do patrimônio, da cota parte que pertence a essa pessoa, eu vou recolher o ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes.
Então, o ITCMD é Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Eu tive uma situação, aí vou aproveitar a tua expertise. Tive uma situação de uma holding e o dono dessa holding quer doar, tá? Um imóvel para um filho. Isso é fato gerador do ITCMD, já que o cara não morreu ainda, ele só está fazendo uma doação? Mas é pessoa física, pessoa física. Não, ele tem uma holding, ele é dono da holding, Ah. vai sair da holding, vai doar a parte dele para o filho. Ah, tá. Você está falando da cota da empresa. Doação e ITCMD. É? E é engraçado, cara, porque, por exemplo, no estado de São Paulo, o ITCMD é de 4%. Sim. E por que é ITCMD em São Paulo? Porque é morte ou doação. Porque é evidente, há um tempo atrás a gente tinha o percentual da doação era menor do que o ITCMD causa-mortes. Então o cara no fim da linha, o que ele fazia? Bom, ao invés de eu falecer, meu filho pagar 4%, eu dou agora, eu pago 3% e economizo 1%. Se você falar de um patrimônio pequeno, puta, muito trabalho, não vale a pena. Mas dependendo do tamanho do patrimônio... 1% de 100 milhões? Exatamente. Aí 1 milhão. Você tem um valor significativo. Então, no estado de São Paulo, há uma equivalência entre as alíquotas. Então, você tem 4% na causa-mortes, 4% na doação. Então, tem gente que fala, Ricardo, mas o que vale mais a pena? Eu doar ou esperar falecer? Olha, de custo é a mesma coisa. Em São Paulo. Em São Paulo, né? Então, o que a gente considera em situações como essa? À vontade. Às vezes você quer fazer uma composição ainda em vida, quer fazer uma divisão de acordo com a sua vontade. Você faz vivo, dou aqui, desde que o percentual seja igualitário para os filhos, a gente faz em vida. Agora, faleceu, 4%, doou em vida, 4%, isso é a mesma coisa. Legal. Bom, a gente falou aí, né? Mas deixa eu só pode falar, pegar um gancho aqui, porque eu acho que você tinha trazido uma questão que é bem interessante, cara. E assim, na minha cabeça, a gente como advogado tem um pouco de dificuldade em enxergar isso. Mas uma pergunta que é complexa. Eu sei que ela não é simples, mas vamos tentar desenvolver ela aqui numa boa. Cara, hoje tem muito cliente que procura ou procurou a gente para constituir as holdings imobiliárias, colocar os imóveis dentro de uma empresa por conta de uma questão tributária, porque como você muito bem trouxe, Fernandão, você tem lá na pessoa física o cara paga 27,5%, na pessoa jurídica ele tem uma redução. Só que aí nós estamos num momento que se fala de uma tal reforma tributária. E aí tá um caos. Porque o que é que vai acontecer daqui para frente? O cara que constituiu uma hold para ter um ganho do aspecto tributário, a gente tem uma reforma que me parece que vem mexer com isso daí. Então, isso depende do tamanho da holding, depende do capital. O que você pode trazer olhando sob o ponto de vista da reforma que você acha que vai impactar literalmente quem cuida de imóvel através de uma empresa? Não só através de uma empresa, tá? Mas também na pessoa física e você vai ficar atônito agora. Tá. Absurdo. Mas não é que é absurdo, é o que está na lei. Tá. Vamos lá. Já é sabido que muitas das economias tributárias que o pessoal abriu holding, hoje não vale mais nada, porque isso já caiu, nós sabemos disso. Nós temos decisões aí do Supremo que acabaram com essas economias tributárias. Agora, é claro que tem aspectos legais que eu não sou... Posso só te interromper? Quando você fala de economias tributárias, a questão é a isenção da integralização disso? Também. Tá, também. Então, essa é uma grande discussão. Sim, todo mundo fala. Era uma das grandes vantagens das holdings, mas nós temos decisões do Supremo que acabaram com isso. Mas óbvio que é vantajoso você ter holding ainda, principalmente para proteção de patrimônio e etc. Eu trabalho aí bastante com os advogados que mexem com isso. Sim. Principalmente quando a gente fala aqui de doações, a gente falou do ITCMD e por aí vai.
Mas olha só, vou ser técnico aqui e é importante, mas vou tentar ser bem didático. Com a Lei Complementar 214, que trouxe a nossa reforma da tributação de consumo, aonde nós temos o fim do PIS e da COFINS. O pessoal fala IPI, mas o IPI vai continuar, tá? Então nós temos o PIS e a COFINS, que o ano que vem será o último ano do PIS e da COFINS. Em dezembro eu gostaria muito lá do meu escritório de fazer a conferência do PIS e COFINS, que vai ser a última. Nós temos aí uma fase de transição que vai até 2033, mas o PIS e COFINS morre em 2026. Tá. E nós temos o IBS, que vai acabar com o ICMS e o ISS. Então olha só que interessante. Quando nós pegamos o artigo 4º da Lei Complementar, a hipótese de incidência tributária, ela aumentou. Porque olha só, o que nós temos na lei? Nós temos a tributação de bens. E aquilo que não é bem é serviço. Tá. Logo, a receita com aluguel está considerada no campo de serviços. Eita! Então hoje, eu tenho uma empresa, pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, tenho lá uma receita com aluguel de R$20 mil por mês, R$100 mil por mês, de alguns imóveis. Pago 3.650, que é 3% da COFINS e 0,65 do PIS. Agora, vou pagar IBS e CBS? Vou pagar IBS e CBS. Mas como um dos objetivos da reforma é não cumulatividade plena, eu também vou poder me creditar de alguns custos. Legal. Mas a gente sabe muito bem, e eu tenho aqui no meu hall de clientes, empresas que têm como objeto somente a locação de imóvel. Essas empresas têm muitas despesas? É claro que não. Então, nós também já estamos começando a fazer as contas, porque nós vamos ter aí um aumento da carga tributária. Sim. Falamos aqui que aumentou o campo de incidência. E nós também temos uma modificação no contribuinte. Tá. Porque a pessoa física que tem receita com aluguel também pode ser contribuinte do IBS e da CBS. Aí muda muita coisa. Muda muita coisa, tá bom? Essa receita com aluguel, ela pode ser sim tributada IBS e CBS. E aí as regras, elas são bem complexas. Por exemplo, em que momento eu, pessoa física que estou acostumado, lá com o meu carnê-leão, que aluga o meu imóvel, posso ser considerado como contribuinte do IBS e da CBS por conta da reforma tributária? Se eu, em 2025, 2026, vou pôr 2026, sim, tenho um aluguel de um imóvel no valor de 10 mil, faturei durante o ano de 2026 120 mil, eu não serei contribuinte do IBS e da CBS. Minha vida continua igual. Agora, se eu tenho um aluguel de um imóvel no valor de 30 mil, tá ok? Sim. Isso no final do ano vai dar 360 mil. Eu vou ser contribuinte do IBS e CBS no ano seguinte. Minha carga tributária vai aumentar, mesmo eu sendo pessoa física. E aí tem uma outra coisa interessante. Você tem aí uma questão também de quantidade de imóveis, porque até 3 imóveis você não será contribuinte do IBS e CBS, mas porém, mesmo que você tenha um imóvel e você fature mais que 20% dos 240 mil, que é o limite, se não me falha a memória, a conta é 288 mil, naquele ano corrente você já começa a pagar IBS e CBS. E não é como nós temos hoje no Simples. Porque hoje, veja só, nós temos os regimes tributários, temos 4 na realidade, um que ninguém fala que é o lucro arbitrado e ninguém quer, mas temos o Simples, o presumido e o real. Se eu no Simples, no mês de julho, cheguei num faturamento acumulado de 5 milhões, já era. Eu naquele ano, eu tenho que escolher, eu vou virar lucro presumido ou lucro real.
Se no lucro presumido eu faturo no ano 100 milhões, 200 milhões, não importa, que o limite de faturamento é 78, eu só vou virar lucro real no ano seguinte. E vai funcionar da mesma forma aqui também na questão da receita de aluguel. Faturei, cheguei num determinado momento, estava 240, fui para 300. Aí sim, a partir desse momento, eu começo a pagar IBS e CBS, mesmo sendo pessoa física. Uma outra coisa também que é muito importante que está na nossa lei complementar. Se eu tenho um apartamento e eu alugo durante uma semana lá no Airbnb, Tá. todas as locações que eu faço que tem um período menor que 90 dias, eu devo tributar como se fosse uma hotelaria. Como se fosse um hotel. É outro tipo de tributação. Passou de 90 dias, a regra é essa que eu acabei de falar agora. Então, a nova regra é, vamos lá, resumindo, mesmo que você seja pessoa física, você corre o risco de virar contribuinte do IBS e CBS, desde que no ano anterior você tenha auferido receita com aluguel maior que 240 mil. Tá. Porém, dentro do período do ano corrente, se você faturar mais que 288 mil, você já vai virar contribuinte do IBS e da CBS. Então, pessoal que tem renda com aluguel, tem aí um valor expressivo, vai ter que começar a fazer conta e se preocupar. Sim. Aí entra na questão que nós falamos do investimento. Tá. Tá, opa, beleza, né? Quando eu fiz meu cálculo de investimento, eu estou colocando a valorização do meu imóvel, quanto eu pago de R, aí agora na conta tem que entrar isso. IBS e CBS. Exatamente, dependendo do valor de recebimento. Mas, cara, então envolve uma complexidade que eu ainda não tinha analisado por esse aspecto. E tem uma complexidade significativa existe, na forma de fazer esse cálculo. Hoje já é complexo, né? Quantas pessoas não te ligam para mim ou para você para perguntar: ou eu vou vender um apartamento. Sim. Tá, mas pô, eu já vou comprar outro. E aí, como é que eu ponho na minha declaração de imposto de renda? É uma das perguntas, sim, né? Essa é a mais comum. É a mais comum. A gente acaba já até orientando, falou, vendeu, e aí você trouxe lá os critérios de isenção, né, do pagamento do ganho de capital na pessoa física. Até 440 mil. Isso, vendeu para comprar 180 um novo. dias, Isso. exatamente. E as pessoas, a gente mesmo acaba orientando, falou, ó, toma cuidado, porque tem a figura do ganho de capital. Você vendeu o imóvel, você precisa analisar esses critérios. Vai comprar outro, não vai? Tem um valor. campo, tem lá uma fichinha na declaração de imposto de renda para você poder fazer colocar isso daí, exatamente. Né, o pessoal tá aí baixando o programinha da Receita e mandando pau, aí depois vai procurar o contador porque deu problema. E eu enxergo no mercado muita gente com problema porque literalmente esquece da figura do ganho de capital. Bom, vendeu, estourou a champanhe, comemorou e esqueceu que tem o prazo para pagar o ganho de capital, né? Não vai comprar nada, a finalidade ele acha que é só na declaração. Não, exatamente. Não é não. Então, cara, esse é um ponto no momento bem que você vendeu, você auferiu o ganho de capital, você já tem que pagar o imposto. E qual que é o prazo, cara, para a gente poder fazer o recolhimento? Porque é exatamente esse ponto. Tem gente que fala, nossa, mas eu não sabia que eu vendi o imóvel em fevereiro. Eu vou deixar para pensar nisso lá na minha declaração, ou vendi o imóvel, vamos melhorar aqui por conta do prazo da declaração. Vendi meu imóvel em junho. Quanto tempo eu tenho para fazer Então, você vendeu o teu imóvel em junho, a primeira coisa que o pessoal confunde não é quando você recebe, é por competência nesse caso, tá? Tá bom? Você, não recebi tudo aí. Não importa, você auferiu o ganho. No mês seguinte você já tem que pagar. Já pode fazer lá o DARF e pagar. Não tem para onde correr. E no âmbito jurídico tem uma discussão sobre isso. Porque, lembra das 3 etapas? Celebrei o contrato de compra e venda, fiz a escritura pública, registrei ela no cartório. Tem uma discussão no âmbito jurídico da possibilidade de eu registrar isso no que tange ao recolhimento. Aqui, nós estamos falando de ganho de capital, mas com relação ao ITBI. O cartório, ele pode registrar essa compra e venda sem que eu apresente o recolhimento do ITBI?
É uma competência do cartório exigir esse recolhimento. Em São Paulo, você não registra se você não tiver recolhido o ITBI. Bom, Essa é uma questão que é bem interessante. boa reflexão para terminar o nosso bate-papo de hoje. Boa. Deu nosso horário, acabamos aí em cima da hora. Certo. Ricardo, sensacional. De verdade, acho que foi um dos melhores bate-papos que eu tive aqui. Cara, eu agradeço. Sensacional. Também gostei bastante. Tomara que a gente tenha conseguido contribuir aí alguma Com coisa com a certeza. galera que está vendo. E... Espero que a gente não tenha apavorado ninguém. É verdade, principalmente com o tema reforma, e quando fala da palavra imposto, tributo, é onde a galera mais fica preocupado. Cara, agradecer mais uma vez, acho que para mim isso é mais importante. Gostei bastante de ter participado, eu acho que é um tema que daria para a gente ficar infinitamente falando disso aqui, mas nada impeça que a gente... Lógico, a gente pode votar, que a gente... vai evoluir, né, o PL 108, que está em tramitação, falando das questões tributárias aí da reforma do ITCMD, o D, que é de doação, Perfeito. e o ITBI. Que já tem uma previsão em São Paulo, a possibilidade de aumentar de 4% até 8% numa escala de acordo com o patrimônio do falecido. Hoje ainda é 4%, mas existe a possibilidade de chegar a 8%, e aí a gente teria o dobro de uma carga tributária para quem falece. Tá bom, beleza, boa. Obrigado, até mais. Boa.